bom tiquitum biquitum pectecum bocutum tiquitim biribitim pectipum bom bom tiquitim biribitim pectecum bacutum tiquitim biribitim batutucu tucactacu baracu tucactacu baracu dacu 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 plac plac tec plac 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 plac. Meus sapatos brancos não moram mais comigo. Eles agora pertencem a um mendigo que fica cantando na Rua Augusta. Pelos cantos da cidade, poesia no convívio. No silêncio do concreto cinza, o destaque. A arte do grafite grita com vários sotaques, colorindo a vida e amenizando os baques. Essa é SP. Fiquei sabendo que os sapatos estão chamando a atenção por onde os pés do vagabundo passam. Dizem que quando o elogiam, ele só falta sair voando, dá 3 pulos e samba no pé. São Paulo seria a terra da garoa, que de tanto pingar concreto, vira a terra da inundação, toda vez que chove no verão. Era um sapato branco que foi doado ao mendigo e aí, a partir daí, eu não sei o que aconteceu. Mas o mendigo existe, a rua existe e eu imaginei o que poderia estar acontecendo, né? E, na verdade, eu transfiro um pouco para a figura do mendigo, talvez o meu desejo, né? De sair livre por essa cidade, sambando, dando 3 pulos por aí. Se eu tivesse meu próprio dicionário, São Paulo seria a cidade grande, tão grande que cabe o mundo dentro. Um projeto aí de juntar companheiros de labuta, de escrita, como também uma homenagem a essa cidade. Essa cidade onde eu moro há quase 12 anos, mas eu venho de Belo Horizonte, né? Mas é uma cidade que eu aprendi a viver, aprendi a amar, a respeitar e que me proporcionou muitas histórias, né? Então o projeto surgiu mais ou menos dessa área aí. Um conto que se passa na travessia do Corredor Norte-Sul, que é uma travessia muito corriqueira para quem mora na zona norte de São Paulo e muito desagradável. E durante a minha gestação, eu tive um repouso absoluto, a minha gestação da Dora, que está com 3 anos hoje, e eu saía de casa só para fazer os meus exames, né, de acompanhamento. E toda vez que atravessava o percurso do Corredor Norte-Sul, encontrava o congestionamento, o estresse era muito grande com o meu companheiro, que ficava absolutamente estressado por causa da hora e reclamava da vida inteira dele naquele corredor. Ele parecia que acordava todos os demônios da história dele. E ia passando, né, a Cidade Cinza, o Batalhão da Rota, a Pinacoteca, as contradições de São Paulo, os vendedores de rua. A gente conseguiu um retrato muito, muito rico, muito profundo, não profundamente profundo, mas profundo de São Paulo, muito diverso, com autores da capital, e sendo da capital, de várias regiões da capital. Temos autores do interior de São Paulo, temos autores de outras cidades do Brasil e de outros estados, por conseguinte. Temos até um autor que não nasceu no Brasil, como o Pedro Gabriel, que nasceu na África. Quando estava chovendo, então era desesperador, mas ao mesmo tempo o índice de água da Cantareira subia e os vendedores de guarda-chuva vibravam, né? Porque era o dia que eles iam levar mais dinheiro para casa, embora eles tivessem que pegar um ônibus superlotado, com um cheiro de suor. Então, como que é viver nessa cidade que, ao mesmo tempo, te oferece tudo e não te dá a possibilidade de usufruir o que ela te oferece? Porque você não tem tempo, você não tem dinheiro, você não tem ar, você tem cansaço. E qual é a saída para isso, né? Eu peguei alguns lugares de São Paulo, né, o que tem marcas em mim, né, desses espaços. Por exemplo, eu falo do Juventus, né, o jogo ali na Javari, que é um lugar tradicional de São Paulo, né, no sentido do time.
que é tradicional, e que tem alguns aspectos ainda que acaba permanecendo dentro dessa tradição, né? Por exemplo, as pessoas vão ver o jogo, né? Eles vão para lá para ver o jogo, mas sai antes do jogo terminar, no intervalo, para comprar cannoli, né? Fica às vezes mais tempo na fila do cannoli do que vendo o jogo. Cannoli É um docinho, né, com recheio dentro, italiano. A ti boa vidas darás. Muitas dúvidas surgirão, conseguirás ou fracassarás. Cidade louca, elétrica, histérica, psicodélica. Só quem sabe como é. Cidade, nunca dorme. Facilidade, dificuldade, quanto café já se bebeu nessa cidade. Eu só vi tu ser quem tu és, uma bela moça, pura, ora pai, mãe, tia, tio, avô paulistano. Somos todos nós, um céu, um sol, um fel, um mel, todos nós somos paulistanos. Que a gente ama São Paulo, às vezes a gente odeia, então a gente vive nessa dualidade de amor e ódio com a cidade, né? Eu levava meus filhos para o Play Center, né? Aí a gente foi lá para o Play Center e foi interessante porque uma das atrações lá era a Mulher Monga, né? Era a Mulher Monga. Então, é interessante porque o Play Center teve uma época que tinha um significado do avanço da tecnologia. E, ao mesmo tempo, né, com esse avanço da tecnologia, tinha essa coisa também que era do circo lá atrás. A Mulher Monga é a pioneira no circo, né? E ela sempre trouxe o medo. Como professor de biologia, a gente vê uma fauna e uma flora muito exuberante, mesmo no centro de São Paulo, e a gente tem um entorno da cidade também que é muito bonita, né? Guarda grandes áreas verdes e que a gente tem que resistir para ajudar a manter de pé, né? Porque a especulação imobiliária, né? A gente vê isso a cada dia, a gente tem que brigar para ter um parque dentro da cidade, que nem o Parque da Augusta lá. E então é uma luta constante assim desse equilíbrio, né? Tanto da questão social, cultural e ambiental também, para a gente poder ter uma boa qualidade de vida. O meu conto é uma mulher que ela acorda depois de ter dormido 100 anos e ela acorda em pleno carnaval querendo conhecer e sair para sambar no carnaval. Chega o Bruno com texto de carnaval, aí chega o Paulo com texto do Bexiga, né? E do samba e da comunidade negra. Então é engraçado como em um projeto o Wagner conseguiu pegar, sem determinar o que a gente tinha que escrever. Naturalmente. Né? Isso. O conto ele tem dois momentos, né? Quando ela acorda vindo do passado e depois quando no carnaval, quando ela desmaia, ela tem uma sensação de desmaio, ela encontra um menino que é um anjo, meio menino Jesus, meio anjo, e aí ela de novo ela vai para o futuro mais 100 anos. Então é como se ela se estendesse 200 anos numa temporalidade que não é uma temporalidade cronológica, é uma temporalidade muito mais visual e muito mais ligada ao que o conto quer expressar. Eu acho que o mais interessante do seu livro é que tem toda essa história dela, né, de 100 anos, vai 100 anos, e ter todo esse movimento na periferia de que está acontecendo e, no entanto, a gente volta a ser canavial, né? Sempre querem impor esse canavial pra gente, né, impõe mais... E aí continua a gente na lida, né? Você diz no sentido da escravidão, da De senzala? querer nos ser, de querer de que a história vai nos controlar, de querer delimitar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? São Paulo é a cidade do progresso, pelo menos é tida como a cidade do progresso. E esse progresso é uma ideologia falaciosa. E aí o que a Érica disse agora mostra bem isso. Ao mesmo tempo que temos avanços, a gente retrocede mais 100 anos. É então moderno, mas não é moderno. É moderno, mas não é. Acho que as pessoas isso. têm uma grande dificuldade de entender o que é moderno e o que é contemporâneo. O Sidão, ele existiu. Ele faleceu ano passado. Ele era um metalúrgico da Volkswagen.
e que sempre doou muito do tempo dele. Ele era compositor da Barroca Zona Sul, que é uma escola de samba pertinho da minha casa e que sempre foi de segundo grupo, acho que poucas vezes. Ela até chegou a ir para primeiro grupo, mas não fica mais de um ano, né? Quando a gente ia na avenida para ver esse desfile, era uma alegria. Você falava assim, mas é uma alegria para quem? Não tem ninguém na arquibancada assistindo, porque todo mundo que podia torcer tá na escola, né? Então ficava aquela desfile daquela alegria, né? O samba ele carrega em si uma tristeza. Eu costumo dizer que o samba é como se fosse o nosso fado fingindo um pouco de alegria. Então essa melancolia, que eu acredito que também faz parte, é uma melancolia às vezes muito doce, poética, muito suave, não uma melancolia no sentido de uma tristeza profunda, que foi o que me instigou a criar esse conto. E era o nosso momento de apoteose, era o momento de você descobrir que você não é só uma coisa, que você pode ser muitas coisas, né? É uma cidade muito dialética nesse sentido, né? Ela traz a questão de você se libertar, mas ao mesmo tempo tem, sei lá, homossexual levando lampadada na Avenida Paulista, e tem crime de homofobia, transfobia. Então, como explicar todo esse cosmopolitismo artístico, cultural, dessa junção de todas as classes sociais, mas que ao mesmo tempo tem um outro lado. Quando a gente fala de São Paulo, que a gente tem uma cultura regional, que a gente tem isso, aquilo, as pessoas não acreditam muito em São Paulo, né? Jongo em São Paulo, capoeira em São Paulo, né? Samba em São Paulo, não tem muito essa credibilidade. É como se a gente não tivesse o direito de ter uma cultura regional. Né? É como se você não desse o direito das pessoas serem protagonistas de uma cultura que elas querem praticar, seja da poesia, seja do rap. Quando eu trabalhei no ônibus biblioteca, os livros que mais saíam, Jardim Helena, você pega o número de livros de poesia, era imenso. Por quê? Porque as pessoas estão produzindo rap, estão produzindo samba e elas se inspiram na poesia. Né? Então se lê muito, sim, apesar de falarem que não se lê em São Paulo. Eu emprestei muito livro com ônibus biblioteca nas periferias da cidade. Esse espaço, né, através também da Rua do Samba, como ocupação de espaço público, foi um espaço onde foram juntando as pessoas também. Então se via sambistas, se via ali os africanos que estavam chegando já para morar ali, né, na General Osório, ali na proximidade, os bolivianos, né, os travestis. Então, na realidade, tornou-se um espaço de solidariedade, onde era um espaço tido como espaço marginal. A ideia foi um pouco trafegar por esses espaços, né, de memórias, de registro, né, e de amor e rejeição também pela cidade, né? É uma cidade que mexe comigo nesse sentido também. Tem um grande amor por São Paulo, mas tem algumas rejeições assim pela própria proporção da cidade, né? Entre os autores que você colocou no livro, tem alguns textos de Mário de Andrade. Por quê? É um autor que eu admiro, é um autor que tem uma trajetória muito interessante na militância cultural e tem uma obra muito interessante dedicada a São Paulo, Pauliceia Desvairada, de onde saíram esses poemas. E, ao mesmo tempo, um outro fator que proporcionou ele estar entre nós, junto aos outros 25 autores da antologia, é que sua obra caiu em domínio público no ano passado. Creio na literatura como documento e creio em algumas obras, especialmente a mais, como documento. E sim, quisemos dar um retrato dessa época, desse momento da capital de São Paulo, num momento, eu diria, de muita movimentação desses agentes culturais, desses autores. Então, pessoas que estão transitando bastante. Eu creio que é um documento, sim, um documento que tem afeto, que tem amor, que tem lirismo, que tem geografia, que tem história, mas também tem crítica, tem muita política, tem muita conversa boa e séria e papo reto sobre que cidade é essa e que cidade gostaríamos que fosse. É um retrato muito rico dessa cidade.
na pista, sou um anjo baladista, tô na terra anestesista, na garoa da Paulista, eu tô no aço, tô na lista, sou um anjo tropical, na terra da conquista suprassensorial.